Olá, como vocês estão? Todos bem? Hoje é dia 18 de abril de 2025. Estamos numa sexta-feira. Eu sou Isa Rita, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Nós vamos fazer nosso vídeo 1859. E hoje é o dia do livro infantil. Então, por isso eu estou aqui com o meu primeiro livro que escrevi, vários livros infantis, mas este aqui foi o primeiro. A Formiguinha que só plantava o bem. O desenho é da Iná, né? Aqui, ó, Iná Polito Vita, né? E tem histórias muito interessantes sobre esse livro, né? Mais do que os outros, porque esse livro, quando eu lancei, minha filha estudava no Maria Imaculada, lá no Rio. Mais ou menos 800 crianças. Então, eu falei com a Madre Superiora e esse livro foi vendido para todas as crianças lá da escola. Que o dinheiro revertia para um padre levar para um bairro pobre lá do Rio, né, para reverter em cestas básicas, essa coisa toda. Então, a madre permitiu, eu fui de sala em sala, né, levei os livros eram vendidos, né, e venderam bastante livros. Fez muito sucesso essa formiguinha que se chama Elvira. Gente, mas tem histórias muito interessantes sobre esse livro aqui. Teve aí uma feira de artesanato lá no colégio, né? E aí elas deixaram um stand para eu colocar o livro. E a Iná fez assim um painel muito bacana, né? Onde estava a Elvira. E tinha um menino que hoje, gente, já tem muitos... Eu estou morando aqui em Juiz de Fora há quase 26 anos. Deve ter uns 30 e tantos anos isso aí. E aí, esse menino, ele era apaixonado pela Elvira. E ele ficava lá, né, no stand falando sobre Elvira, né? Mas foi muito interessante, assim, alguns retornos, né, que eu tive. Um dos mais engraçados foram algumas mães que vieram reclamar comigo que eu era culpada de uma situação. Eu falei, mas que situação? Ah, lá em casa a gente não pode mais matar formiga, porque as crianças falam, não pode matar formiga, que é Elvira. Mas foi muito engraçado esse retorno, né? E as crianças gostaram da história, e a história justamente da formiguinha que só plantava o bem, e ela ajudou, né, um menino na história ele era mau, e a formiguinha conseguiu ensiná-lo a ser uma pessoa muito boa, né? Se transformar, porque o menino era tipo daquele menino que pegava os insetos, né, fazia determinadas coisas, e aí depois, com a atuação de Elvira, ele passou a ser um menino bom. E aí, outra coisa que foi interessante, né, desse livro aqui, né, dos retornos que vinham, né, das crianças. Então, a Elvira passou a ser aquela figura, né, que as crianças adoravam. E aí, a minha filha, na idade, estava com 8 anos, ela fez uma poesia, né? Tá aqui a Rita de Cássia Polito Vitalessi, minha menina, tá com 8 anos, ela fez uma poesia que a gente colocou na capa, né? Na contracapa do livro, que ela é assim: a formiguinha brincava e cantava, que não se vingava de quem a maltratava. Corria pelo campo, sorrindo para o mar. Quem ela visse chorando, corria logo para ajudar. Passava falando, bom dia céu, bom dia mar, sorria vida que por você vou caminhar. Tinha 8 anos, então eu achei muito linda, né? Uma das várias poesias que ela fez, e aí eu coloquei aqui no livro, né? Porque para incentivar outras crianças também a participarem, né? Aqui do momento, né, especial de que é a criação, né? A gente deve levar as nossas crianças a
procurar nelas, né, incentivá-las a criação, o sonho, né, para ser colocado por escrito tudo aquilo que a criança sonha muito, né? E são sonhos maravilhosos que a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu, por exemplo, desde menina, minha filha pequenininha, eu tenho diários, né? Das coisas interessantes que ela falava, anotava, e são coisas que eu estava conversando com uma amiga. As crianças surpreendem a gente, né? Essas crianças de hoje, então, elas falam cada coisa que a gente parece estar falando com um adulto. Então, essas coisas são muito interessantes a gente escrever para a gente recordar, porque a memória da gente vai falhando. Então, eu tenho vários e vários cadernos, né, que na realidade são agendas, né, em que eu escrevia todas as coisas interessantes que a minha filha ia falando. E ficou uma recordação muito bacana para mim. Então, tá aqui a homenagem ao dia do livro infantil, né? E homenagem à Elvira, porque a Elvira, ela foi muito especial para mim, foi minha madrinha de crisma. Era uma senhorinha pequenininha, assim, meio agitadinha, igual a Elvira, né? Em que era muito religiosa, e que com 80 e poucos anos ela pediu para me crismar. E eu fiquei muito feliz. É a minha madrinha. Já falei delas várias vezes, né? Porque eu a acompanhava no dia de Santa Rita, no dia de Santo Antônio. Aquela pequenininha, botava assim, aquela faixa de Maria e ia me puxando e a igreja lotada, num minuto ela chegava no altar e eu com ela. Então, minha homenagem a Elvira Maria da Rocha, que é minha madrinha. Um beijo onde você estiver, madrinha querida. E homenagem a todas as crianças, né, que possam usufruir dessa magia que é o livro, né? Que são as histórias que vão encantar nossas crianças. E para a gente terminar, eu vou trazer uma mensagem trazida pelo Gil, né? Para ele, o ciumento, que ele colocou a mensagem dizendo assim: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Vamos terminando aqui com essa mensagem maravilhosa do Gil, que eu mando um beijo para ele e a Cacau, pedindo a Deus que abençoe todos nós, né? Agradecendo as benesses que ele nos traz, e não deixemos de orar uns pelos outros. Beijo no coração de vocês. Até amanhã.